Fala guys, boa tarde, mais um vídeo pro canal, né? Esse canal que eu faço para ajudar as pessoas do gratuito aí, para as pessoas que não estão na minha mentoria, né, na minha comunidade. Essa aula eu vou dar uma pausa. A gente falou a primeira aula sobre Candle, né? A segunda aula a gente falou sobre sessões e como usar a fractalidade delas. Isso aí seria um assunto para eu estender um pouco mais, mas eu decidi fazer uma pausa para a gente falar sobre as terminologias e talvez fazer o vídeo 1 e vídeo 2 sobre essas coisas aqui. Terão coisas aqui que eu não vou me aprofundar, porque vai ser muito extenso, né, muito longo para eu levar, porque tem coisinhas aqui que não adianta eu falar por cima, porque são coisas complexas de fato, né, esse TI não é simples, não é tipo só estrutura. É muito mais além do que isso aí, mas enfim, vamos lá. Vamos começar aqui pelo Accumulation and Distribution, né? Que a gente tem esse termo AD. Eu não uso muito isso nos meus vídeos ou então nas fotos sobre análise que eu posto. Por quê? Já fica sujo demais o gráfico com o básico que eu mostro. Se eu for colocar detalhe por detalhe, vai ficar muito sujo e isso não é legal, nem para mim nem para vocês. Eu odeio gráfico sujo, quanto mais limpo para mim melhor. Average Daily Range é o nosso ADR. O que é o Average Daily Range? Average significa média. Daily Range é o range diário, né? É o que a gente está lidando ali no dia. Exemplo, né? Vamos para o gráfico aqui para mostrar um exemplo. Tivemos aqui nosso preço de abertura, certo? Que está nessa linhazinha azul aqui. Da linha azul para cima, nós tivemos aí 279 pontos, né? 0,26% para cima, certo? Dessa linha de abertura para baixo, nós tivemos 222, né? Somando aqui, vamos buscar aqui, calculadora. 278 para cima, não foi? 278 mais 222 igual a 500, né? Deixa eu só me certificar aqui que foi isso mesmo. 222 na low dá 500. Basicamente, se a gente for pegar aqui as lows e as highs dos dias anteriores, né? Vai dar 338. Aqui a gente já consegue ver um pouco maior, que vai dar 475. E a gente vai pegar, excluindo essa segunda-feira, a gente vai olhar para trás e vai pegar aqui a média dos daily ranges da semana. Então a gente começa de uma segunda-feira até uma sexta, mas como aqui a gente abre a segunda-feira, a gente já consegue ter uma média dos dias anteriores. Então, muito provavelmente, essa será a high do dia e essa será a low do dia, certo? Então, isso significa o nosso Average Daily Range, tá? Asian Kill Zone é o AKZ, que é a nossa área de matança na seção da Ásia, certo? Nosso horário de matança. AMD, Accumulation, Manipulation, Distribution. Nada mais é que nosso estágio de entrega do preço. O mercado hoje, para quem opera ICT, sabe que ele se resume em acumulação, manipulação e distribuição, certo? Então, nosso AMD, nossa terminologia AMD, refere-se a esse tipo de movimento de acumulação, manipulação e distribuição, onde acontece às vezes no candle diário, às vezes acontece no candle de H1, de H4, com a nossa fractalidade, exemplo daqui, né? A gente percebe aqui, ó, que tem uma abertura de candle de 19 horas, que é esse horário aqui, certo? Ele acumula até 2 horas da manhã, que é nossa London Kill Zone. Deixa eu botar aqui. Até 2 horas da manhã. 2 horas da manhã, ele manipula e distribui, né? Então, tempo e preço aqui, acumulação, manipulação e distribuição, redistribuição e reversão. Tempo e preço aqui, né? A gente consegue ver claramente que há um tempo e preço bem respeitado aqui, por incrível que pareça, bem respeitado. Enfim, BB
é a nossa breaker block. O que é uma breaker block? A breaker, quando nós temos uma quebra de estrutura, vou dar um exemplo aqui, a gente tem uma high aqui e outra high maior, né? Uma higher high, a gente teve essa higher high, higher low, higher high, depois ela quebra a estrutura. Quando quebra a estrutura para cima, fazendo nosso stop range, limpando a liquidez, isso aqui é a nossa breaker block. Ela fica geralmente aqui. Pô, Felipe, como é a breaker block? Eu vou dar um exemplo. Aqui nós temos uma low. Não vou botar essa não. Vou botar essa aqui, que foi a mais recente. E a gente tem uma high, certo? Se o preço viesse para cá, a gente poderia já ver nossa breaker block aqui, certo? Aqui seria a nossa breaker block, nossa BB. Nesse caso aqui, com a estrutura mais interna, nossa breaker seria essa daqui, né? Ó, fez a limpeza, quebrou, voltou na breaker. A breaker seria essa daqui. Né? Depois posso até falar, não vou falar agora, mas o motivo do preço ter respeitado foi outro. Né? Enfim. Outro exemplo de breaker. Vamos montar em frame maior aqui. Pronto, aqui já tem outro exemplo de breaker. Né? A gente vê que existe uma limpeza de liquidez nessa última estrutura aqui. Ó. Aqui a gente vem de higher high, lower high, higher low, lower high. E depois a gente acaba voltando aqui fazendo a estrutura contrária. Né? Aí aqui vira nossa lower low, higher low, higher low, higher high, desculpa, higher low, higher high. Volta aqui dentro dessa estrutura para fazer uma higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. E aqui a gente vê o preço fazer um long, né? Um long term high e o long term low, que é esse aqui, né? Depois dele ter passado aqui, pega a liquidez. E ele deixa o que aqui? A breaker, certo? O que é a breaker? A breaker é esse candlezinho aqui, ó. Deixa eu ver se M15 tá melhorzinho. A breaker é esse candlezinho aqui que fica nessa parte da estrutura depois que ele limpa a liquidez, ó. Inclusive eu tenho até uma entry que eu dei semana passada aqui até essa high aqui. Deixei no 0 a 0, e aí na abertura do preço de hoje, de ontem para hoje eu estava dormindo, na hora bateu no take que estava aqui em cima, certo? Essa daqui é a nossa breaker, certo? Então o preço geralmente respeita uma breaker, faz um movimento, isso é fractal, né? Existe entradas de todo tipo para esse estilo de entrada, né? Que é da break. Enfim, vamos lá. Break-even. Break-even nada mais é quando você abre uma ordem, certo? E essa ordem, o preço corre a favor da sua ordem, e aí você coloca ela no 0 a 0. Ou seja, quando você tem uma ordem de compra, o preço corre a seu favor. Quando você faz esse movimento, ó, de arrastar o preço para a entrada original, né? O início do seu movimento, e o nome dessa ação é break-even, né? Arrastei o meu stop para o break-even, beleza? Breakaway gap. Há muita complexidade ao ensinar isso aqui. Muita gente fala da sua forma o que é um breakaway gap. Eu vou falar o que é um breakaway gap da forma mais simplória que possa existir, mais objetiva, para não confundir muito a cabeça de vocês. Breakaway gap é aquele gap de fuga, né? Breakaway é um gap de fuga. Muita gente tem característica, breakaway gap tem característica, sim, beleza, pode ter. De forma rápida, breakaway gap é aquele gap que o preço corre e muitas das vezes pode até não fechar esse gap, mas quando fecha bem rápido, vamos supor, né? A gente tem aqui uma zona de premium discount nessa range aqui, certo? Esse candle aqui ele pode chegar até os 50%. O Michael fala que o breakaway gap é o breakaway
é o gap feito com fuga, né? Que é o breakaway, é como se fosse uma fuga. Ou seja, muita gente vê o breakaway gap como se esse candle aqui, inclusive tem um gringo ensinando sobre isso. Se esse candle aqui fechar dessa forma é assim, se fechar assado, não tem nada a ver com isso aí. Na verdade, se você vê o próprio Michael falando sobre o breakaway gap, o Mesa Ring Gap, que são dois tipos de gaps. Esse breakaway gap ele fala sempre quando o preço corre muito e faz muitos candles, né? Vamos supor, vamos ver aqui se a gente vê algum breakaway gap. Aqui, um exemplo. Breakaway gap. Ó, tem 1, 2, 3, esse aqui é o Fair Value Gap, né? E aqui acaba sendo o nosso breakaway gap. O breakaway gap, o Michael fala que a característica dele é a seguinte: ele pode ser aquele candle onde já correu muito preço e aí o preço volta e ele não precisa corrigir nem os 50% da fuga, nem o 100%. Ele pode simplesmente chegar aqui e correr, porque ele já vende muita fuga, né? Isso que a gente fala sobre o breakaway gap. Né? Pelo menos os vídeos que o Michael fala, inclusive eu tirei dúvida de um aluno sobre isso, basicamente sobre isso. Quando faz muitos gaps, né? E ele volta para fechar ou parcialmente um gap, que é isso que o Michael fala. O breakaway gap é aquele gap onde o preço não precisa fechar 100%. Às vezes ele vai fechar 100%, às vezes 50%, às vezes tudo depende do quão o preço quer fechar aquele gap naquele momento, ou seja, a velocidade com que fecha, beleza? Buy side imbalance, sell side inefficiency. Aqui é o nosso busy. O que é o busy? É um fair value gap bullish. Nós temos aqui um fair value gap bullish. Esse aqui seria o nosso busy. É nosso buy side imbalance, sell side inefficiency. Beleza? Esse seria o nosso busy. BMS, Breaker of Market Structure, é a quebra de estrutura. O que é uma quebra de estrutura, Felipe? Nós temos aqui a nossa última lower high, né? Lower high, a gente vem de uma queda, então essa seria a última lower high do intermediate, né? A gente tem aqui intermediate high, intermediate low seria essa daqui, agora é long, né? E ela ultrapassa aqui, ela faz um BMS, é um Breaker Market Structure. A gente vê aqui, na verdade, muita gente gosta, é MSS, porque a gente depende do ponto de vista, né? Se a gente estiver olhando por longo prazo aqui, não é um MSS, né? A gente vê que a entrega do preço, ela continua bearish, até, né, tornar a voltar a subir, que para mim, eu só vejo isso no Daily Chart, né? Então, MSS tem que contextualizar. Aqui pode ser MSS, pode ser MSS, a depender de que estrutura você esteja falando. Se você estiver falando dessa estrutura aqui, você pode falar sobre MSS sim. Né? Aqui de fato é um Market Shift Structure, porque ele vem bearish, faz um BMS e volta aqui no primeiro Fair Value Gap que ele acha, na verdade um Silver Bullet, né? E a gente volta a ver o preenchimento do H4 aqui, parcialmente pelo menos, até a atual entrega do preço, beleza? Então, aquele é nosso busy, depois vem o BMS e o boss, que é o Break of the Structure. Mesma coisa que o BMS, só muda as letras, né? BPR, Balanced Price Range. Muita gente me pergunta o que é o Balanced Price Range. Balanced Price Range nada mais é que o lado de cá que ficou aberto com o lado de cá que também está aberto. Ou seja, o Balanced Price Range são dois gaps de um lado e do outro. Aqui eu tenho um mini exemplo de um Balanced Price Range. Não sei se vocês vão perceber aqui. A gente tem um Fair Value Gap do lado de cá. Vou botar nessa raizinha aqui. E aqui, ó, a gente tem um outro gap que forma um Balanced Price Range, certo? Ó, ele acaba confluenciando esse gap com esse daqui. Um está praticamente dentro do outro. Praticamente não está, né, 100%. Mas aqui a gente pode chamar de Balanced Price Range se a gente vier trazer esse gap para cá. Ó.
dessa forma. Aqui sim é um balance de price range, porque aqui era um fair value gap bullish, aqui era um busy, aqui é um CB, né, que é ao contrário, e aí eles acabam se encontrando, né? Então aqui a gente tem um balance de price range. Deixa eu ver aqui. Outro exemplo aqui, outro exemplo de balança de price range, ó. Gap de um lado, gap do outro, preço respeita, limpa a liquidez aqui, ó, respeita e torna a subir, tá vendo, ó? Isso aqui é um balança de price range, gap de um lado, gap do outro. Aqui a gente chama de busy, CB, mas aqui a gente pode usar um inversion gap, né? Ele era um CB, o preço acabou não respeitando com o body do candle e agora usou de suporte para ele voltar a subir, beleza? BSL é a nossa buy side liquidity, nada mais é que uma high que tem uma liquidez, a liquidez da parte de compra, buy side igual a lado da compra, lado comprador, né? Liquidity, liquidez, beleza? Então aqui está nossa buy side liquidity. Inclusive eu tenho um BSL aqui gravado já, que é a minha buy side liquidity, beleza? CE é o nosso consequent encroachment. O que é um CE, Felipe? O CE nada mais é que os 50% de um fair value gap ou de um pavio. 50% consequent encroachment. Vamos ver aqui agora se a gente viu a reação em algum 50% de pavio. Talvez aqui. 50% de um pavio. Eu ainda gravei o vídeo hoje falando sobre esse ponto de PD Array. Esse aqui era o DOL e esse aqui seria o último PD Array que o mercado poderia respeitar, que é o Consequent Encroachment, né, que é o wick, 50% do pavio. Você vê que ele toca no horário chave de London Close e ele reverte. Enfim. CBDR, Central Bank Daily Range. O CBDR, galera, ele é um movimentozinho pré-market. Vamos botar em M15 aqui, que é o melhor tempo gráfico, segundo o Michael. Ele fica nesse horário de 14 às 18, certo? Central Bank Daily Range fica no meio desse horário. Muita gente gosta de usar o CBDR para prever a low e a high do dia. Se a gente colocar aqui um Fibonacci de extensão, a gente às vezes, muitas das vezes a gente consegue ver, confluenciar assim a high e a low do dia, como hoje, né? A gente usou aqui, ó, o body do candle da high da CBDR, a low do candle, a gente conseguiu prever, entre aspas, a high, aqui é 1,5 SD, né? 1 SD e meio, a gente conseguiu ver a high sendo feita do dia, e aqui 1 SD para baixo, 2 SD para baixo, né? Aqui está em 3, mas se a gente tem a lateralização inicial aqui, aqui é 1 SD e aqui seria 2 SD. No segundo SD aqui, tocando no terceiro já, a gente consegue ver a low do dia. Então, CBDR nada mais é que isso, essa lateralizaçãozinha sempre no pré-market aqui, né? Você pega a lateralização de 8 às 14. Eu sempre pego a low e a high dos bodies do candle, né? E aí eu lanço ele. Independente se vai até o horário, se, entendeu? E tem indicador para isso, ó. Mais uma vez a gente consegue ver aqui, ó, 4 SD para cima, a gente consegue ver a high do dia, 4 SD para baixo, a gente vê a low do dia. Então, CBDR nada mais é que isso. Quem quiser aprender mais, cola na mentoria que a gente vai falar mais para frente sobre o CBDR. Drawdown nada mais é que aquela linha negativa. Drawdown é quando você está negativo, né? Então, isso se chama drawdown. DH e DL, Daily High e Daily Low, são as máximas e as mínimas do dia, né? Como a gente viu aqui seria uma Daily High, um DH, e aqui seria uma DL, uma Daily Low. Draw on Liquidity, isso aqui há uma complexidade para ser ensinado também, porque muita gente não entende de primeira e com o passar do tempo vai se familiarizando e entendendo um pouco mais do que é um Draw on Liquidity. Draw Liquidity, galera, vamos pensar aqui rapidinho.
quando você sabe onde algo vai chegar e pode parar ali. Tipo, é como se um exemplo hoje, né? Meu doll seria a low do dia anterior, que é previous day low, né? Meu draw liquidity é a low, que a gente sabe onde o preço pode chegar e pode acabar revertendo. Ainda temos aqui um padrão de to drive partners, né? E aí ele acaba criando a breaker e sendo respeitado aqui, ó. Ele limpa a liquidez, a breaker é criada, ele toca na liquidez aqui que é a breaker e acaba fazendo aqui o movimento do Silver Bullet no final da sessão, como eu falei, para preencher o H1 aqui. Então, meu draw liquidity, ele estava na entrega do preço de hoje, estava nesse Fair Value Gap, criado aqui depois dessa quebra de estrutura, ele volta, limpa a liquidez, ele limpa essas duas highs aqui e depois ele queda de novo. Então meu doll estava aqui e meu segundo doll seria o consequent encouragement, que eu marquei aqui, que seria os 50% desse pavio, certo? Ele toca nos 50% e reage. Primeiro doll, segundo doll. Esse draw liquidity aqui é o externo, o external range liquidity, né, que é a high e a low do dia anterior. Na estrutura interna tem outros dolls, né? Enfim, o mercado é fractal e isso aí vai gerar uma confusão mental na cabeça de vocês, por enquanto. Então, draw liquidity nada mais é que onde o preço entrega aquele preço naquele momento, certo? Vamos botar assim. Como se houvesse um empate na entrega porque draw é empate, né? Então é como se o mercado chegasse no ponto onde para ele ali justo o preço, um preço que tocou e agora o mercado pode ficar do jeito que ele quiser. É o draw liquidity, é a liquidez. Tipo, às vezes é high a low, às vezes é um OB, né? Draw liquidity, vamos botar aqui, né? Para mim, ao meu ver, tem três tipos de draw liquidity. Quando ele preenche o fair value gap, né? Para mim é um doll, ou quando ele chega no CE também é um doll. Quando ele toca no PD array contrário é outro doll, né? Draw liquidity é quando ele chega em um lugar daquela entrega e ele pode fazer o que ele quiser, reverter, enfim. Aqui seria o doll, que ele poderia chegar aqui e reverter, como ele já quis aqui, ó. Aqui seria outro doll, como ele tocou e reverteu, e aqui é outro doll, onde pode chegar nos 50% e voltar a cair. Assim também como pode preencher 100% e tornar a cair. Então, doll nada mais é onde o preço entrega 100%. Beleza? EQH e EQL. Equal highs e equal lows. São duas máximas iguais ou duas mínimas iguais. Fair Value Gap. Fair Value Gap é a nossa lacuna de valor justo, né? A gente fez uma aula sobre isso, tá no Open aí para quem quiser se aprofundar mais. Eu vou ver se eu coloco o link, né? Ou então só clicar aí no buscar no canal e procurar por Fair Value Gap. Nosso Fair Value Gap é essa lacunazinha aqui que o preço deixa com um candle, 2, 3, um candle do lado de cá, um candle do lado de cá, né? Então a gente precisa ter esse movimento do preço entre dois candles, com essa low aqui e essa high aqui. Aqui está nosso Fair Value Gap, beleza? Higher high, higher low. Eu vou falar aqui fora, tá? Quando a gente vê o preço bullish criando essas altas e mínimas, né, de forma ascendente, aqui nós temos uma HH, que é a nossa higher high, e aqui nós temos o HL, que é o higher low. Higher high, higher low, higher high, higher low, até que ele faça a quebra e aí muda. Isso aí a gente vai ver mais para frente. HOD é o High of the Day. A gente pode ver que há uma semelhança entre Daily High e Daily Low, né? E High of the Day. E HOW, High of the Week. HOD, High of the Day. HOW, High of the Week. Aqui é a alta do dia, alta da semana. HRLR, High Resistant Liquidity Run. Aqui são altas e mínimas de longo prazo, né? A gente tem aqui um High Resistant Liquidity Run e tem uma Low Resistant Liquidity Run. Na verdade, aqui eu vejo como, a depender do contexto, uma Low Resistant Liquidity Run, né?
Enfim, não vou falar sobre isso. Vamos botar as High Liquidity e as Low Resistance, a High Resistance Liquidity Run como as highs e lows externas, no caso, certo? Que são a que tem menos probabilidade do preço pegar. Por quê? O preço já correu, as lows e as highs internas, elas são de baixa resistência, né? A de mais resistência são as externas. Então aqui está a High Resistance Liquidity Run, né? A High Resistance Liquidity Run, e a Low Resistance são essas highzinhas e lowzinhas dentro do preço atual da range, certo? HTF é Higher Time Frame, que é justamente o tempo maior, né? O Daily, o Weekly, o Monthly, e FVG é o Inversion Fair Value Gap. Vamos botar aqui um exemplo. A gente vê esse gap aqui, certo? Esse gap, ele estava sendo usado como... Ele poderia ser usado como bullish. Reparem na entrega do preço ali, rapidão. E ele foi tocado, né, 1, 2, 3 vezes para ir para a parte superior. Chegando aqui, ele encontra aqui uma breaker, certo? E dessa breaker tem um fair value gap onde o preço entrega para baixo. Aí ela vira uma inversão. Ela toca aqui subindo e depois agora ela é usada para baixo. Ó. Repare que agora esse candle ele vai na parte superior do Fair Value Gap e ele cria um displacement para baixo. Inclusive deixou até com a luz aqui. Vocês podem até ficarem surpresos com a entrega do preço essa semana. Eu já tinha falado sobre isso. Enfim, vou falar numa outra aula aí, quem sabe. Institucional The Flow, IOF, né? IOF. É o institucional The Flow, que é a entrega do preço como ele está sendo entregue. Na verdade, isso depende muito do tempo gráfico que a gente está olhando. Se a gente vem do Monthly Chart, nosso institucional The Flow é bearish, certo? Porque a gente vem aqui de uma entrega de preço de baixa. E muito provavelmente, ao meu ver, ele continue sendo de baixa, né? Tudo depende muito de como o preço reage aos speed arrays que existem na parte interna. Já o nosso institucional The Flow de H1 é bearish, porém, se a gente olha para o institucional The Flow de M15, é bullish, mas higher time frame sempre vence, beleza? Então, o institucional The Flow é o Woodley Flow atual, né? São as ordens, o flow de ordens que existe institucional. IOFED, IOFED. Nosso IOFED é o institucional The Flow Entry Drill. É uma entradinha que o Michael costuma dar quando acontece esses breakaway gaps, né? Esses gaps que tem muita velocidade, e ele vem aqui e faz essa alta, tá vendo? Após esse candle ser fechado, esse candle fecha, ele não rompe o body. Esse aqui abre fazendo esse movimentozinho para cima e quebra. Aqui é o institucional The Fluent Drill, onde temos outro institucional The Fluent Drill, institucional The Fluent Drill, né? Não, na verdade aqui não é, aqui é o Fair Value Gap retornando, né? O institucional The Fluent Drill é esse Fair Value Gap com essa raizinha aqui. Fechou, abriu, desceu. Vamos ver se a gente acha outra aqui. Institucional The Fluent Drill. Tem um gapzinho, faz uma low, volta e sobe. Vamos ver outro institucional The Fluent Drill. Aqui até tem, mas ele fecha um, abre outro, enfim. Já sai totalmente do contexto que eu quero mostrar. Mais exemplos aqui, pode ter em tempo gráfico menor. Aqui, institucional The Fluent Drill. Low, fecha o candle, faz uma high, faz uma low e sobe. Institucional The Fluent Drill. Ele vem e limpa essa low, tem um gap, fechou o candle, abriu outro, veio aqui embaixo, institucional The Flow
Entry Drill. É o nosso IOFED. IPDA é o Interbank Price Delivery Algorithm. É a entrega do preço, né? Interbank Price Delivery é a entrega do preço dos bancos de forma algorítmica, certo? Aí é um estudo profundo para a gente falar sobre isso aí, a gente vai demorar um pouquinho, né? Seria uma aula inteira para falar sobre o que é o IPDA. Basicamente é a entrega entre 20, 40, 60 dias em relação ao algoritmo. O que é que o algoritmo está fazendo para entregar isso, beleza? Intermediate High e Intermediate Low. Quando estamos numa estrutura de H1, nós temos aqui o Long Term High, Long Term Low, né? Que se a gente estivesse olhando só para essa estrutura. A intermediária seria essa e essa aqui, certo? Ó, intermediária High, intermediária Low. Long Term High, Long Term Low. Intermediate justamente é o intermediário. E o short, Felipe? E o short seria uma low e uma high dentro do intermediate, que seria essa high aqui que está dentro do intermediate e essa low aqui, certo? Então, long term, intermediate, short term, beleza? Kill zone, nada mais é que o horário de matança, cada sessão tem a sua, beleza? LC, London Close, LCQZ, é o London Close Kill Zone, que é o horário de matança dentro da London Close, certo? LH, Lower High e Lower Low. Ao contrário daquele outro exemplo que a gente havia dado, que é do preço fazendo assim, agora o LL e o LH é diferente, é assim. Aqui a gente tem um LH, que é uma Lower High, é uma alta de baixa, e tem o LL, que é o Lower Low, que é a nossa mínima de baixa, alta de baixa, mínima de baixa, alta de baixa, mínima de baixa, até que o mercado faça o MSS, tá? LO é o London Open, LOD, ao contrário do HOD, é o nosso Low of Day. Aqui tem o ROD, que é o High of Day, e aqui a gente tem o LOD, que é o Low of Day. LOH, ao contrário da High of Week, é o nosso Low of Week, né? A Low da semana, Low do dia, Low da semana. LOQZ, LOQZ, London Open Kill Zone. Aqui é quando abre o horário de matança de Londres, né? É o horário de abertura da Kill Zone de Londres. LR, aqui é a nossa Low Resistance Liquidity Run. É justamente as liquidez da range interna. Um exemplo. Aqui a gente tem a High Resistance, que eu já mostrei, né? E aqui a gente tem as Low Resistance. Por que Low Resistance? Porque aqui estão as liquidez da range interna, ó. Todas essas aqui, ó. Reparem que para o preço chegar até essa daqui demora um pouco mais. Então essa daqui é a High Resistance, né? É de alta resistência. E essa daqui é de baixa resistência, porque a qualquer momento o preço pode chegar até esses níveis aqui, beleza? Acho que essa foi a forma mais básica de entregar isso aqui para vocês. E LTF é Lower Time Frame. Essa é a parte 1, a gente vai fazer a parte 2 aqui também, tá? Mas essa é a parte 1, e essa parte 1 terminamos aqui com o Lower Time Frame, que é o tempo gráfico de 15 de M15 para baixo. Quando a gente fala de LTF, estamos falando de M15 para baixo. Higher Time Frame, M30 para cima, mas eu gosto mais do H1, né? Que já mostra que é um gráfico de horas, né? Então, isso para mim acaba soando melhor. Enfim. Valeu, galera. Espero ter agregado para vocês aí 30 minutos de vídeo. Tentei ser o mais curto possível. Boa segunda-feira para vocês. Boa semana. Mais tarde tem aula com a galera da mentoria privada. E é nóis. Tamo junto.